Olá, bom dia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta manhã de sábado, onde nós vamos partilhar de mais alguns versículos da palavra do Senhor. Dessa feita, nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 20 e os versículos do 29 até o 34, que diz assim: o cego de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiam uma grande multidão. E eis que havia um cego assentado junto do caminho. Ouvindo que Jesus ele passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão repreendia para que se calassem. Ele, porém, clamava cada vez mais alto, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e logo viram e o seguiram. Amém? Essa passagem, ela traz para nós, falando sobre um cego, que a Bíblia fala, Bartimeu, era seu nome. Esse cego, ele mendigava lá na cidade de Jericó. E quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava passando, ele começou a clamar por misericórdia, chamando Jesus filho de Davi. Apesar das tentativas de silenciá-lo, as pessoas na multidão tentavam fazer com que ele se calasse. Cala a boca, fica quieto. Jesus, ele não vai te ouvir, não. Ele continuou insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, naquele momento, o milagre aconteceu. Jesus, ele mandou que trouxessem o cego até ele. E ele perguntou para aquele homem cego: O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus, então, disse para ele: Vai, a tua fé te salvou. Então, será que eu e você temos fé? Eu li em Mateus, do capítulo 20, do 29 ao 34, mas nos evangelhos de Marcos e de Lucas também fala sobre isso. E a narrativa deles, obviamente, é diferente, porque a gente pode estar num local assistindo a uma aula, todos aprendendo da mesma forma, mas a percepção, a forma de assimilar é diferente. Então, a forma de transferir, de passar, é diferente. Então, a lição que nós tiramos, que nós aprendemos dessa passagem bíblica sobre o cego Bartimeu, diz assim: a persistência na fé é o primeiro ponto. O outro ponto foi o reconhecimento de Jesus. E o terceiro ponto foi a transformação. O primeiro ponto, que diz assim: a persistência na fé, Bartimeu, ele não desistiu de clamar. Muitos lá diziam, repreendiam: cala a boca, Jesus não vai te ouvir, não. Então, muitas vezes é na minha e na tua vida, e você está clamando, está pedindo, está chorando, está insistindo, está clamando com todo o nosso coração, toda a nossa alma, e alguém está dizendo: cala a boca, Jesus não vai te ouvir, ele não vai te dar. Isso que tu está pedindo é impossível, ele não vai te dar. Pode ser impossível para mim e para você, mas para Deus nada é impossível. Lucas 1:37, amém? Continuando, diz assim: o reconhecimento de Jesus. Ele reconheceu Jesus como o Messias, e também demonstrou a sua compreensão espiritual. Ele compreendeu, entendeu, reconheceu que Jesus ele era o Messias. Foi uma compreensão espiritual extraordinária que aquele cego teve. O terceiro foi a transformação. A cura de Bartimeu, ela simboliza a transformação que a fé em Jesus pode trazer
na vida das pessoas. Quando eu e você aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da minha e da tua alma, nós somos transformados. Essa transformação, ela simboliza a fé em Jesus, que Ele pode fazer uma grande transformação na minha e na tua vida. E essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Amém, crente? Vamos orar nesta manhã, encerrando este momento. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Neste momento te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concedeu por mais uma manhã na tua presença. Te pedimos, Senhor, que continue tendo de misericórdia, nos cobrindo com teu sangue, derramando tua graça, teu azeite santo na vida de cada um de nós, nos ensinando, Senhor, a cada dia que passa a ter mais fé, a ter mais, Senhor, convicção e aceitar os teus desígnios em nossas vidas. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia!